Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui nessa manhã, para falarmos um pouco desse momento que vivemos e principalmente falarmos um pouco da palavra do Senhor. Nesses últimos dias, ou nessa situação de pandemia que estamos vivendo, eu tenho duas palavras que têm, mais especificamente nesses dias, vindo muito à minha mente. E duas atitudes nossas, nós que devemos ter em meio a tanta situação, tantas coisas que nós estamos vivendo. A primeira é prudência. Por que prudência? Porque uma série de coisas que ouvimos e digerimos, e recebemos nesses dias, temos que ter prudência ao entendê-las. A prudência é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução. A prudência significa calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado e difícil. E esse momento que vivemos em termos de pandemia é um assunto delicado e difícil. E a gente tem que procurar evitar inconveniências e também cuidar com os perigos dessa pandemia. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 22, versículo 3, que diz: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Graças a Deus pela palavra de Deus, Porque de uma maneira simples, ela nos diz que o prudente antevê esse perigo e toma as precauções. De uma certa forma, nós estamos vendo através dos meios de comunicação, até talvez de uma forma exagerada em algumas situações, mas vemos o perigo que é essa doença e que isso está causando. Mas a gente tem que tomar as nossas precauções referente ao que falar, ao que discutir nessa situação, o que pensar, como agir e reagir, como se comportar diante dessa situação. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas no meio cristão tratando isso de uma forma muito pequena, talvez, ou talvez de uma forma exagerada em alguns aspectos. Até profecias estão se fazendo em cima dessa situação que estamos vivendo, que é uma situação de pandemia, de doença generalizada no mundo todo. Mas nós, como cristãos, temos que ter e agir com prudência nessa situação. Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: obedeçam-lhe por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa terra. Aqui é uma palavra ao povo de Israel, mas que pode ser aplicada a nós como filhos de Deus. Se nós obedecermos por completo aos princípios de Deus e também aquilo que Ele traz através da sociedade, aqueles que entendem em relação a essa pandemia, e mostrarmos inteligência e sabedoria nessa situação, tenho certeza que o povo irá dizer: como é sábio e prudente esse povo cristão. Eu creio que nós podemos pensar e refletir um pouco sobre isso e saber que nós temos os princípios da palavra de Deus para sermos prudentes diante dessa situação. E a segunda palavrinha é convicção. E a convicção que eu digo aqui é a convicção de fé, a convicção na soberania de Deus. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 4 que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Deus é soberano, está acima de todas as coisas. A convicção na palavra de Deus, pois a palavra do Senhor é verdadeira, podemos confiar em tudo que Ele faz e Ele diz. Isso está em Salmos capítulo 33. É a convicção de que nós temos o caminho certo. Pedro também fala ao Senhor Jesus, quando estava ali no meio da multidão, trazendo as suas palavras. Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então essa segunda palavrinha tem me chamado a atenção, porque se nós não tivermos convicção na palavra do Senhor,
Imagine o que será de nós diante dessa circunstância. E aí eu quero finalizar esse pensamento, rápido, falando sobre o Salmo 23. O Salmo 23, muito conhecido, mas aqui tem palavras de convicção do salmista que nós precisamos viver e reviver a cada dia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me traz o descanso, Ele faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, mesmo diante dessas circunstâncias. Refrigera a alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí vem uma palavra que me toca muito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E aqui vem era o texto predileto da minha mãe, e que também deve ser o predileto de muitas pessoas: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou terei a presença do Senhor para todo sempre. Não só na eternidade, mas aqui também. Temos a presença do Senhor para todo sempre. Que nós possamos meditar, irmãos, nessas duas palavrinhas. Temos prudência diante da situação que estamos vivendo, em todos os aspectos. Mas tenhamos convicção das promessas do Senhor, de saber que Ele está conosco e de saber que Ele é o nosso guia e que estamos na presença dEle para todo sempre. Que Deus nos abençoe e que tenha uma excelente sexta-feira com a graça do Senhor.